que tirou Adão e Eva do paraíso não foi o pecado em si, foi a falta de sinceridade. Quando Deus pergunta para Adão: Adão, você está onde? Ele fala assim: não, Senhor, que eu estou nu. Eu vi que era o Senhor, eu estava nu e me escondi. Quem foi que falou que você está nu, Adão? Você comeu do fruto, né? Não, Senhor, foi a Eva. Eu nem estava querendo. Eva, você comeu do fruto, foi a serpente, foi. Um foi colocando a culpa. Não foi o pecado, foi a falta de sinceridade. E quem colocou o ladrão na cruz, no paraíso, foi a sinceridade dele. Ele disse: eu estou aqui pregado na cruz porque eu errei. Eu estou pagando pelos meus erros. Eu errei. Eu estou todo errado. Não foi falta de oportunidade que me tornou ladrão. Não foi a fome ou a necessidade que me fez roubar. Não foi as más companhias, as pessoas que eu andei, não. Eu errei, eu fiz as minhas escolhas e eu estou pagando por elas. Mas se o Senhor puder me perdoar, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Jesus falou: ainda hoje você vai entrar no paraíso comigo. A sinceridade, pessoal, pesa muito diante de Deus. Um homem sincero tem tudo de Deus. O pior pecador do mundo, se ele for sincero, ele tem chance de ser salvo. Agora, a pessoa mais religiosa, se ela não for sincera, mesmo sendo religiosa ou estando em uma igreja, praticando o bem, se ela não for sincera, ela está caminhando a passos largos para o inferno. Como é que Deus fez o homem? Nu. Você fica confortável em ficar nu na frente de alguém? Mas Deus fez o ser humano para que não houvesse maldade, para que não houvesse malícia, para que não tivesse nenhum tipo de máscara, nenhum tipo de subterfúgio. Eu sou o que eu sou, acabou, é isso aqui. Deus queria isso. Deus quer isso. Ele fala que não quer que a gente rasgue as vestes, mas quer que rasgue o nosso coração. É assim que você tem que estar hoje diante de Deus, com o seu coração rasgado. Eu vou pregar para você, mas vou pregar para mim. Não tem pastor, não tem obreiro, não tem obreira. Tem Deus Pai cuidando das almas dos seus filhos. Amém? Então seja sincero hoje com você, como você nunca foi. Hoje a gente vive num mundo muito cosmético, sim ou não? As pessoas fazem de tudo para impressionar as outras, para parecer uma coisa que não é. Às vezes o casal está brigado, mas se ele vai na casa de alguém, muda essa cara, mulher, dá um sorriso, faz questão de mostrar. Ela simplesmente interpreta que ela está bem, que o casamento está bom, que a família está boa, que ela está bem com Deus. E é onde a gente vai chegar, no primeiro escândalo da igreja primitiva. O primeiro escândalo da igreja primitiva. A igreja havia começado, estava crescendo, pessoas recebendo o Espírito Santo, e de repente a gente vem em Atos 5, que diz assim, versículo 1. Mais um certo homem, chamado o quê? Ananias. Você sabe o que significa Ananias? Você sabe que nome tem significado. O significado de Ananias é: Deus é cheio de graça. Então, um casal, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher. Você sabe o que significa Safira? Bela, a mais bela. Vendeu uma propriedade e fez o quê? E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, fez o quê? A depositou aos pés dos apóstolos. Então, para você entender, eu vou situar você. Naquela época,
as pessoas, elas vendiam suas propriedades, ou parte das suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos, para o avanço da comunidade cristã. Não tinha pobre dentro da igreja, porque todo mundo se ajudava. Era uma prática comum daquela época. Mas eu quero que você entenda essa entrega como a entrega do coração, como a entrega da vida. Era como se eles pegassem a vida velha e colocassem no altar, entregassem o coração, tudo. Sabe quando a gente chama aqui na frente para a pessoa se entregar? Então imagine que Ananias e Safira estavam indo na frente do altar para entregar tudo. Pessoal, se a entrega não for total, não é entrega, ou é? Não existe entrega de 99%. Existe entrega e existe não entrega. Ou eu me entrego, ou eu não me entrego. Imagine que a minha esposa chegasse para mim, ou eu falasse para ela, um casal, olha, a gente vai ser fiel, um ao outro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No domingo, cada um faz o que quer. Se quiser pular cerca, você pula, se eu quiser, eu pulo também. Isso é entrega? Você aceitaria isso? Eu também não. É tudo, ou entrega, ou não entrega. Então eles retiveram parte do preço. Versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, leia a pergunta de Pedro, leia alto. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder? Porque formaste esse desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a quem? A Deus. Pedro está dizendo, rapaz, Ananias, você diz que quer se entregar, mas não se entrega, então não se entrega. Não tenta disfarçar diante de Deus. Diante de Deus não tem máscara, diante de Deus não tem mentira, diante de Deus não tem como enganar. Por que você deixou Satanás fazer com que você pensasse isso? Sabe aquelas pessoas que elas, perdoa a forma de falar, arrotam santidade? Não, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo, porque eu nunca isso. Mas tem dentro dela mentira, mágoa, ressentimento, um monte de podridão, porque não é sincera. O que Deus quer de mim e quer de você é sinceridade. Ananias foi sincero? Ele foi sincero? Não foi sincero. Mas quem olhava para Ananias pensava que ele estava sendo sincero. Se fosse para trazer para os dias de hoje, era como se Ananias e Safira fossem como obreiros da igreja, oficiais da igreja, e bem conhecidos. Toda vez que você lê nome na Bíblia, é porque aquela pessoa tem uma relevância. As pessoas conheciam. Não é certa mulher, não é certo homem, tem o nome, Ananias e Safira. Então era um casal conhecido de todos, e que todo mundo gostava. Todo mundo olhava e falava, não, Ananias e Safira, pô, muito bacana, casal que arrebenta, por fora. Mas por dentro, Satanás já tinha enchido o coração deles. Aí, versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Ele morreu. A falta de sinceridade dele fez ele morrer. Bispo, quer dizer que eu vou cair duro aqui agora? Não. Pior do que a morte física é a morte espiritual. E a falta de sinceridade tem levado muita gente a morrer espiritualmente falando. Ele morreu. E a Bíblia diz que houve um grande temor, veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, fizeram o quê? O sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Então Ananias morreu, foi enterrado,
Safira estava em casa, esperando Ananias chegar. E nada do Ananias chegar. Não, vou lá na igreja. Ele deve estar lá. Versículo 8. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes por tanto aquela herdade? Foi esse valor? E ela disse: sim, portanto. Tem gente que tem facilidade para mentir, sim ou não? Ela mente. Às vezes parece que ela está acreditando na mentira. Quem conhece gente assim? Já aconteceu com você da pessoa mentir assim na sua cara? Você sabia. Não é horrível? Não é horrível? Pedro já sabia. Pedro chega para Safira para dar uma chance para ela. Vem cá, você vendeu por tanto? O que era para ela falar? Não, eu errei. Pedro, eu errei. Estava lá com meu marido, a ganância falou mais alto. Eu errei. Pisei na bola. Me perdoa. Ora por mim. Me ajuda. Mas não. Sim, portanto. Foi isso aí mesmo. Vendi por esse valor aí. Tô bem. Não. Tô ótima. Tô na minha melhor fase. Mas você está orando? Não muito. Você está lendo a Bíblia? Não dá tempo. Você está vindo na igreja? Quando dá. Mas eu estou bem, né? A pessoa vai tapando o sol com a peneira e ela vai vendo que a vida dela espiritual está acabando. Está acabando. Mas ela continua na pose. Olha o que aconteceu com ela. Versículo 9. Então Pedro disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Você está achando, é como se Pedro dissesse assim: você está achando que Deus não está vendo? Deus está vendo o que você faz, o que você pensa, o que você sente. Deus está vendo que quando você erra, que quando você peca, você não se constrange. Deus está vendo que quando você fala mal dos outros, você não se constrange. Você não está vendo que esse seu comportamento está acabando com você? Olha o que aconteceu com Safira. Versículo 9. Então Pedro disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta. E levando-a para fora, sepultaram junto do seu marido. E houve o que, gente? Leia alto. Um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram essas, porque ninguém esperava isso. Ninguém esperava que o final de Ananias e Safira fosse esse. Ninguém esperava. Ninguém esperava que os dois iam cair mortos daquele jeito. Começaram tão bem e terminaram tão mal. Por quê? Porque faltou sinceridade. Entenda. Não é o erro em si. Preste atenção no que eu vou falar e ouça com muita atenção. O pior dos pecados, quando colocado no sangue de Jesus, é dissolvido. Não existe pecado maior do que o sangue de Jesus. Não tem. Não existe pecado imperdoável. Não tem como. Se há arrependimento e se há sinceridade, há perdão. Agora, pode ser um pecado pequeno, aos olhos humanos, mas se não tiver sinceridade, se não tiver arrependimento, vai te condenar para o inferno. Está dando para entender? Sim ou não? Sinceridade. A sinceridade mexe com todos nós. A sinceridade mexe com todo mundo, e ainda mais com quem?
com Deus. Se Ananias e Safira tivessem sido sinceros, não era uma noite de morte, era uma noite de salvação. Amém? E se hoje você for sincero, como você nunca foi com Deus, sincero de verdade, porque a maioria das pessoas, quando erra, quando comete uma falha, ela quer terceirizar, ela quer pegar leve com ela. Nós fazemos isso. Quando a gente faz uma coisa de errado, a gente já começa a pensar em justificativa para aquilo. Não, eu fiz isso aqui por causa daquilo. Não, porque eu mereço também. Não, porque aquilo outro. Mas se é errado, pronto, e acabou. Quando alguém erra com você, já é diferente. Faltou com consideração. Não, aí não foi legal. A gente pega leve com a gente. Eu queria que hoje fosse diferente. Que você falasse para Deus tudo. Eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com Ananias e o que aconteceu com Safira. Eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com Davi. Que quando confessou o seu pecado, se achou espaço para arrependimento e se ergueu. Amém. Amém. Pessoal, é a nossa salvação. Ananias e Safira pareciam de Deus, mas a entrega deles não foi total.